pontapé de saída. Eu quero ser apenas o seguinte. Curiosamente, nós, quando queremos, em termos de descortinar sobre alguma coisa, perguntamos quem, como e porquê. E talvez sejam essas três perguntas que estejam aqui para dizer quem é este grupo, como é que somos e porquê. O porquê é muito simples de responder. Sabem que há um estatuto do Sistema Sul, e há um estatuto do Sistema Sul em que uma parte substancial, a maioria dos sócios, não se vê, entende que não corresponde ao ideal da academia. E, como tal, é necessário, ou são necessários, uns outros estatutos que vão ao encontro do sentido e daquilo que é a história da académica e que deem o poder ou a capacidade de decisão nas decisões fundamentais aos seus sócios, que são o maior património do efeito. Quem é que nós efetivamente representamos? Representamos um grupo de sócios empenhados nestas questões, com o contributo de várias dezenas de outros, como traduzimos também o sentido de todas aquelas entidades e grupos que estão ligados à académica e que desde sempre cuidam e se preocupam, desde os veteranos, o 100% académico, a Mancha Negra, todas estas entidades que estão ligadas efetivamente à académica e que cuidam do seu futuro, olhando para o seu passado. Como é que isto, quais foram as ideias que precediam ao trabalho deste? O Dr. Nuno Oliveira, que coordenou os trabalhos, vai-vos fazer já vai aprofundar o discurso e dizer efetivamente quais são as nós seguimos, mas desde já quero salientar três pontos fundamentais. Por um lado, o facto de se pretender com estes estatutos que os sócios, e sempre os sócios, tivessem a palavra fundamental, sócio único, sócio da Associação Académica, tivessem a palavra fundamental em tudo quanto fossem as grandes decisões assumidas. Primeiro ponto. Segundo ponto, é necessário que a gestão daquilo que vai ser a SCUP seja feita com maior transparência, seja feita de forma a possibilitar a maior informação a todos os sócios. Essa transparência, essa informação é essencial e só com ela é que efetivamente as pessoas podem estar aptas, os sócios podem estar aptos. Terceiro ponto, e último ponto, a inserção na comunidade. A inserção que se expressa através de um conceito consultivo que é agora criado e que traduz essas preocupações. Portanto, foram estas as nossas preocupações. Foi este trabalho que nos animou durante um período largo de tempo. Não pensem que pelo facto de se sintetizar esse trabalho em poucas coisas, não esteve alheio de nossas preocupações. Todos os problemas que estão ligados a uma realidade destrutiva que é a sua, que preocupa não só os sócios académicos, como preocupa vários outros grupos e que têm várias nuances e vários problemas, e nós refletimos sobre todos eles, sobre as consequências, sobre as alternativas. E por último, e para terminar, permitam-me que eu vos diga só mais uma coisa, só mais duas coisas. Uma, esta alteração, nós propomos agora aos estatutos, não é contra ninguém ou contra o que quer dizer, é pela académica, é a favor dos ideais que nortearam gerações de academistas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, relativamente ao futuro e à forma como as coisas vão, e este trabalho vai ser apresentado ao Presidente da Assembleia Geral, e desde já há uma coisa que nós temos assim, é que, tendo a notícia de que o professor Luela se vai empenhar também e vai escrutinar este trabalho, nós desde já temos a máxima confiança e todo o crédito que nos merece a figura do Sr. Agora passo a palavra ao Nuno Oliveira. Serem academistas de referência, eu não posso deixar de manifestar, como dizia, o meu
privilégio de ter feito parte deste grupo, se quiserem assim, que tentou redigir um projeto de alteração a um pacto social que não foi apreciado pelos sócios e, portanto, é no sentido de chegar aos sócios e de, eventualmente, corporizar aquilo que é, ou aquela que é, a visão destes mesmos sócios que nós tivemos isso em mente. E, por isso, na breve exposição de motivos que vos deixámos, designámos isto como uma SEDUC dos sócios, porque a Sociedade Desportiva Unipessoal atual da Associação Académica, da Académica de Coimbra Futebol SEDUC, de facto não é uma SEDUC dos sócios, longe disso. E por isso, resumidamente, eu diria que houve 3 princípios que nos nortearam ao longo deste trabalho. O primeiro, e sem ordem, são todos fundamentais para nós. O primeiro, a absoluta necessidade de concentrar ou de devolver os poderes de decisão aos sócios, algo que neste momento não sucede. Poderes em matéria de aprovação do relatório de contas, aprovação do orçamento, alteração do contrato de sociedade, designação e destituição de órgãos de fiscalização, etc. São tudo questões que escapam aos sócios e nós julgamos isso absolutamente inadmissível para a sociedade, a SEDUC, que gera académica, o futebol profissional da académica, e por isso fizemos várias alterações ao Pacto Social, conforme consta aí do vosso documento. Este é um ponto do qual não abdicamos. Quer dizer, há questões que poderão dizer, bom, há questões que são, eventualmente, questões de menor, questões de maior ou menor sensibilidade, e há questões que são estruturantes. E, de facto, estas são questões absolutamente estruturantes. Uma segunda questão que tem a ver com a necessidade de introduzir uma maior transparência em todo este processo. Nós entendemos que a forma como se efetivou o processo de constituição desta sociedade e a passagem de alguns direitos e de algum ativo e algum passivo para a sociedade não foi feito de forma transparente. E tanto não foi que os sócios neste momento estão, enfim, desconhecem absolutamente o que é que foi transferido para a sociedade. Não sabem. Isso deveria ter constado no inventário, onde deveria estar tudo discriminado, e no inventário nada disso lá consta e, portanto, nós entendemos que, e não é por mero capricho, é porque a lei assim o obriga, introduzimos aqui alterações no sentido de criar esses maiores processos de transparência, quer no momento de constituição, quer no momento posterior, do ponto de vista da relação que se irá forçosamente estabelecer entre o clube e a sociedade. Essa relação clube, Académica de Coimbra OER, sociedade, a SEDUC, tem que ser feita de forma absolutamente transparente, e daí também o facto de termos introduzido aqui algumas normas tendentes a assegurar essa necessária e imprescindível transparência de gestão e de funcionamento. Por último, e recorrendo a uma feliz expressão do magnífico reitor, professor Dr. Rui Alarcão, entendemos que era imprescindível também academizar um pouco mais este contrato social. E fizemos-lo mediante propostas concretas no sentido de alterar desde logo o artigo 1º, a própria designação da firma, a imprescindibilidade de ter lá a Associação Académica de Coimbra de Futebol SEDUC, depois no artigo 2º os objetivos e a missão desta sociedade, a introdução do Conselho Consultivo, como o Sr. Juiz Conselheiro estava há pouco a dizer, e esta é a prova de que, quando discutimos a questão SAD-SEDUC, dizia-se, bom, quem defende a SAD são as pessoas que querem a união de Coimbra e tal. Como dissemos na altura e como se prova agora, é perfeitamente possível numa SEDUC introduzir todas essas entidades, e por isso criámos esse Conselho Consultivo como, enfim, órgão de fiscalização, que terá algumas especificidades, até em termos de competências, mas que tende a ser composto por elementos, obviamente, da Câmara Municipal, do Instituto Politécnico de Coimbra, da Associação Académica, da Universidade de Coimbra, da Académica de Coimbra OAF, do Núcleo de Veteranos, das Casas da Académica, das associações da DEP, nomeadamente da Mancha Negra. Portanto, isto só prova, de facto, a união que se pretende em torno da Académica. Não depende de qualquer figurino societário, como se queria fazer crer, depende apenas de boa vontade. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de terminar dizendo que, e em jeito de resumo,
a proposta desta comissão, que, repito, não integra apenas estas 5 pessoas. Nós acabamos por ser aqueles que estivemos à frente disto, mas bebemos, no fundo, de influências de muitas outras pessoas, de muitas dezenas de sócios que também quiseram contribuir. E, portanto, a ideia fundamental, e para terminar, é de que a académica, independente de qualquer capa societária, terá sempre que obedecer à capa negra, que é a sua matriz genética. E por isso nós não aplicamos um conjunto de princípios que aqui estão em causa e pretendemos levar isto à Assembleia Geral Extraordinária, que já foi convocada, para que os sócios, porque são eles e é neles que reside o poder de decisão, e serão eles, obviamente, também a decidir sobre a bondade deste projeto. Tivemos o encargo de passar ao papel as ideias de um grupo muito alargado, um grupo vasto de associados que ficaram de veras preocupados com um acontecimento inesperado, qual seja o de depois de por larguíssima maioria, depois de uma deliberação associativa em Assembleia Geral, tradutora da inequívoca vontade dos sócios no sentido da SEDUC que não da SAD, repentinamente os sócios da Académica viram-se confrontados com uns estatutos, uma aprovação de estatutos que não correspondiam à filosofia imanente, à opção que os sócios tinham tomado em Assembleia Geral. E, portanto, preocuparam-se, reuniram-se várias vezes, durante vários serões, e uma ideia basilar foi esta, como já aqui foi aflorado. A Académica, mesmo sob a capa de SEDUC, por imperativo legal, jamais poderá ser uma sociedade de diretores, porque não pode deixar de ser uma sociedade de sócios, do sócio único dessa SEDUC. Porque é bom que se tenha bem presente um elemento nuclear desta estrutura societária. A SEDUC, Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, desde logo o seu próprio nome, identifica a gênese da identificação do único sócio. Só tem um sócio. E o único sócio é a Académica. E, portanto, a vontade do único sócio só pode ser assumida, traduzida pelos sócios da Académica, que não pela direção, que circunstancialmente, esta ou outra, estejam circunstancialmente no exercício de funções. E, portanto, um conjunto alargadíssimo de sócios, muito representativos de si próprios, enquanto associados de uma coletividade com princípios, e de várias entidades, aquelas que nós entendemos por bem consagrar como componentes do Conselho Consultivo, agora previsto no novo artigo 20º do projeto que vamos apresentar, que vai ser apresentado na Assembleia Geral Extraordinária, que esse grupo de sócios provocou. É bom que se diga que vamos ter uma Assembleia Geral Extraordinária, para discutir o modelo de projeto, do modelo dos estatutos da SEDUC, porque se instalou ainda a indignação, porque alastrou a indignação perante a evidência dos estatutos que foram aprovados e que não correspondiam, como já disse, minimamente àquilo que os sócios tinham entendido como imanente, como subjacente à opção SEDUC, que não SAD. A SEDUC não pode ser uma SAD disfarçada. A SEDUC tem que ser aquilo que imperativamente e legalmente tem que ser. Uma sociedade de sócio único, cujas deliberações nucleares só podem ser definidas
pela Assembleia Geral desse sócio. E, portanto, só para completar, para terminar, dizer-vos apenas que o Nuno já abordou a questão da Comissão, pois, evidentemente, que foi num feliz momento, o Sr. Presidente da Assembleia Geral da Académica foi muito feliz quando convidou o magnífico reitor, o Sr. Dr. Rui Leicão, para presidir essa comissão. Em boa hora, o Sr. Professor Rui Leicão se disponibilizou para isso e nós estamos, obviamente, disponíveis para discutir tudo o que seja circunstancial. Princípios não vamos discutir jamais. Boa tarde aos senhores jornalistas presentes, muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho que recuar um pouco atrás para exprimir aqui o meu pensamento. Eu tenho uma palavra que, no fundo, do que está aqui com este trabalho, com esta visão, digamos assim, do que se trata é de restaurar os direitos dos sócios da Académica. Esses direitos estão cerceados no atual Estatutos da SEDUC que a direção e só ela elaborou. Eu quero recordar que antes temos uma chamada que chamamos SEDUC, Sócio Único, houve uma Assembleia Referendária que nos foi colocada a opção entre uma SAD ou uma SEDUC. Na altura, vocês bem se lembram, com publicidade paga nos jornais, na véspera da votação, a direção veio dizer aos sócios ou a SAD ou o Caldo, salvo eu, ponto 8 ou 9, era o regresso ao passado, era o fim da primeira divisão, era o Caldo. Não é assim, também não é assim nas outras coletividades, nos outros parceiros connosco competem no futebol profissional e, portanto, a Académica é o sócio único desta sociedade e, portanto, não há necessidade nenhuma de entregar a entidades privadas a terceiros aquilo que a Académica pertence e só a ela. E fomos surpreendidos quando os sócios esperavam participar na elaboração dessa SEDUC e somos surpreendidos que aparece essa SEDUC em que tudo aos sócios havia sido retirado. Por isso é que eu disse, porque se trata aqui de restaurar os direitos dos sócios. O que é que existe até agora na atual SEDUC da direção? Os sócios elegem a direção, os sócios da Ação Académica de Coimbra, e acabou a sua participação no SEDUC. Tudo mais daí para a frente é com os seus diretores. Ou seja, de 3 em 3 anos, os sócios da Ação Académica são chamados a eleger a sua direção e não mais participação nenhuma tinham com a SEDUC. Isso só pertencia aos seus diretores. Não entendemos nós assim. Os veteranos, um grupo alargado de associados, de igual ordem, chamou Académica 100%, e foi por isso que se avançou para esta revisão com aquele requerimento que se foi apresentado na última Assembleia. Já não vou alargar agora em mais pormenores, naturalmente as pessoas querem fazer perguntas, e nas perguntas, naturalmente, mas só quero vincar aqui uma coisa. Ao nosso grupo havia uma coisa muito cara. E isso estava plasmado num trabalho que a gente chamou de projeto de estatutos, quando se pediu a SAD ou SEDUC. Os veteranos tiveram ocasião dos sócios de entregar esse trabalho. Aí logo nos aparecia a palavra associação e nos aparecia a ideia que a SEDUC tinha que promover o nome da cidade, da universidade e da academia. Não nos podíamos bastar só aproveitar o uso dos símbolos, mas queríamos também que ficasse essa promoção bem clara, a sua ligação histórica
à exceção do futebol, onde nós elegimos e que estamos para hoje. Acrescentarei às intervenções dos colegas duas pequenas notas. A primeira é que os sócios, como todos sabem, quando tiveram que defender o superior interesse da académica através de voto secreto, decidiram entre dois modelos e decidiram pelo modelo da STUC dos sócios. Portanto, isso é muito relevante. E eu penso que este trabalho que os que aqui estão presentes e outros que aqui não estão presentes, mas que está aqui condensado, visa, no fundo, repor aquilo que é ou que foi a vontade dos sócios manifestada em Assembleia Geral e, no fundo, sinteticamente, que foi uma STUC dos sócios e não uma STUC dos diretores, que é aquilo que temos. Eu sintetizava, basicamente, dizendo que é esse o trabalho que esteve subjacente também aos meus ilustres colegas de mesa, sem prejuízo de depois ter sido aprofundado pelas notas que o Sr. Juiz Conselheiro Santos Cabral aqui nos deixou em matéria de princípios e de envolvimento das forças da cidade. Terminaria só dizendo esta observação e penso que agora estaríamos disponíveis para as perguntas que os senhores jornalistas entenderem por bem.